Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo do livro O Espiritismo, a sua expressão mais simples. Então vamos lá, no episódio anterior a gente comentava um parágrafo que está no item 19 do capítulo chamado Deus no livro A Gênese, em que Kardec explica por que os atributos de Deus servem de guia para todo espírito que deseja aproximar-se da divindade e que deseja compreender Deus e suas leis. Olha o que Kardec afirma. Ele afirma assim, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja dos atributos, então imagina, se entrar em condição com um só, não precisa ser com dois, três, com apenas um dos atributos da divindade, ou que mesmo que não anule um atributo de Deus, mas diminua a grandeza de um atributo de Deus, isso significa simplesmente que essa teoria, que essa filosofia, que esse dogma, que essa religião, que essa prática não pode estar com a verdade. Olha que forte isso. E aí ele conclui, em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro aquilo que não se afaste nem um tio, nem um milímetro das qualidades, passando aqui, das qualidades essenciais da divindade, ou seja, dos atributos. Então, toda vez que você tiver uma ideia, formular uma teoria, um pensamento, que diminuir ou negar, nem que seja um milímetro dos atributos de Deus, essa ação está operando contrariamente à verdade. Toda verdade tem que estar em absoluta consonância com os atributos de Deus. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades, ou seja, aos atributos de Deus. Aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrerem. Então, olha que coisa grandiosa isso. O que o Kardec está explicando aqui, e ele vai fazer isso ao longo de todo o livro A Gênese. Ele vai examinar, por exemplo, o instinto. E aí ele compara a teoria que ele está tentando construir para entender o instinto com os atributos de Deus. Ele vai examinar a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos. E ele, então, deduz todos esses princípios dos atributos de Deus. Por quê? Porque se alguma ideia for construída que entre em conflito com os atributos de Deus, essa ideia é falsa. Ela não condiz com a verdade. Nós vamos ver no próximo episódio alguns exemplos disso para que você possa entender e para que daqui em diante isso sirva de critério para você tomar decisões na sua vida e principalmente saber se uma coisa é verdadeira ou é falsa. Então, até o próximo episódio. Não esqueça de clicar aí no sininho para que você receba e-mails, notificações do YouTube falando dos novos vídeos e você possa acompanhar e divulgar.